Ponto 2. Regime jurídico administrativo. Um ponto nunca é igual ao outro, né? Às vezes, né, sai uma informação nova, uma coisa que alguém pergunta, e aí a gente vai reformulando as aulas. Hã? É. Então, olha só, o que é regime jurídico administrativo, né? Um nome tão pomposo para um negócio tão simples, né? Quando a gente entra na administração pública, quando vocês passarem no concurso público, vocês vão chegar lá, vão assinar o termo de posse, né? Vão entrar em exercício e aí vão falar para vocês, olha, dá uma olhada no Estatuto dos Servidores Públicos. Aqui estão todos os seus deveres e todos os seus direitos. Então, o conjunto de deveres e direitos do servidor, conjunto de regras que o servidor vai ficar submetido, chama-se regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo, que é esse conjunto de normas, conjunto de regras, ele traz sujeições e traz também prerrogativas. Então ele traz sujeições que são o quê? Deveres. E traz prerrogativas que são direitos. Então, por exemplo, quem passar para a Polícia Civil, o porte de arma, a possibilidade de usar arma, é uma sujeição ou uma prerrogativa? Prerrogativa. É uma prerrogativa, né? O direito de ter uma licença em caso de doença de pessoa da família, é uma sujeição ou uma prerrogativa? Uma prerrogativa, né? Mas atuar com pontualidade é sujeição ou prerrogativa? Sujeição. Perceberam? Então, sujeições são os deveres, prerrogativas são os direitos. Então, o que é o regime jurídico administrativo? É um conjunto de normas que traz as sujeições e as prerrogativas no mundo da administração pública. Basicamente isso. E esse conjunto de sujeições e prerrogativas, ele tem dois princípios básicos, basilares, que a gente chama de meta-princípios, supra-princípios, que ajudam a reger todo esse sistema de normas, né? Que é a indisponibilidade do interesse público, e a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, olha só, o regime jurídico único é o conjunto de sujeições e prerrogativas de quem atua na administração pública, é regido por dois meta-princípios, que são a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público sobre o privado. Eu vou colocar no caderno para vocês. Olha só, a indisponibilidade do interesse público significa o seguinte: o interesse público é indisponível. Eu sou servidor público, eu posso desfazer do patrimônio público que está sob a minha gestão deliberadamente? Eu sou responsável por essa escola. Eu posso chegar assim: Luísa, pode levar essa mesa aqui para tua casa que não tem problema, não? Posso fazer isso? Não posso, né? Eu posso chegar e dizer: pô, vou botar minha sogra para estar na viatura, porque quero levar ela no médico na viatura institucional, posso fazer isso? Não. Em regra não acontece aí, mas não pode acontecer, né? Então, a indisponibilidade do interesse público, ela traz o quê? Sujeições. E a
supremacia do interesse público sobre o privado. Imagine o seguinte: a guarda municipal está fazendo uma operação ali. Quem passa com o carro é obrigado a parar ou pode não parar? É obrigado a parar, não é? Então, para ter a supremacia do interesse público, ela precisa ter prerrogativas. Ela precisa estar em posição de superioridade, né? Se eu não passar, ele pode me autuar. Se eu não parar, ele pode me autuar. Eles podem ir atrás. Então, a supremacia, ela é feita de prerrogativa. Perceberam a diferença? Então, todos os princípios da administração pública, eles estão ligados, tá? Não é correto falar hierarquizados em relação a eles, mas eles estão ligados a esses princípios. Então, quando a gente falar mais na frente do MIMP, né, fala da razoabilidade, da proporcionalidade, a gente vai perceber que eles estão ligados com a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público sobre o privado. A indisponibilidade materializada nas sujeições, nas limitações, tá? Posso colocar aqui a palavra limitações, também estaria correto. E a supremacia do interesse público sobre o privado, materializada pelos prerrogativos, a gente vai ver mais à frente, pelos poderes. O poder de polícia, o poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder regulamentar. Tudo bem? Então, copio o que está no quadro, depois eu boto uma frasezinha para vocês. Aqui, gente, qualquer sinônimo que venha, tá? Então, por exemplo, eu botei sujeições e limitações, mas restrições também caberiam, né? Há restrições para o gestor público. A gente sabe que a regra, quando há aquisição na administração pública, quando há compra, é o que? Licitação, não é? Então, eu posso, sem ter justificativa idônea para isso, fazer uma contratação direta, dispensando ou inexigindo licitação? Não. Então, aqui é uma restrição, né? Tem até um crime lá no Código Penal, né? Que é oriundo daqueles antigos crimes da Lei 8.666 de 93, que era a antiga Lei de Licitações, que é contratação indireta ilegal. Desculpa, contratação direta ilegal, né? Que é fazer uma contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Então, não pode fazer isso, né? Tem também contratação inidônea, quando você contrata com a administração pública, com uma pessoa, física ou jurídica, você sabe que não é idônea. Ela tem a certidão de inidoneidade, ela deu problema para a administração pública. São dois crimes previstos no Código Penal. Se eu não me engano, 337 do Código Penal. Tá? Aí vamos colocar uma observaçãozinha no nosso caderno sobre isso. Só porque eu vou falar agora uma coisa importante, tá, gente? Quando a gente fala de regime jurídico, né,
A gente fala sobre um conjunto de normas e regras que regem a vida da administração do servidor, né? No servidor público, que está num cargo público, o regime jurídico, como regra que se aplica a ele, né, é o estatutário. Ele é estatutário, né? Então, por exemplo, numa autarquia, na administração pública direta, numa fundação pública direta, numa fundação pública, o cara que está lá trabalhando, que passou pelo concurso público de provas ou provas e títulos, ele é estatutário como regra, né? O cara que está numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, pois o cara que está na Petrobras, o cara que é uma sociedade de economia mista, o cara que está na Caixa Econômica, que é uma empresa pública, o cara que está no Correio, que é uma empresa pública, ele é seletista, tá? E agora, recentemente, o STF entende que não há mais regime jurídico único. Ou seja, pode ser que em uma determinada entidade tenham pessoas regidas por regimes jurídicos diferentes. Então pode ser que numa autarquia tenha alguém regido como regra, né, que é a regra pelo estatuto, mas alguns também regidos por CLT. Tudo bem? Então o STF, depois de muitos anos, isso era uma tendência jurídica, o STF determinou que o fim do regime jurídico único. Tá legal? Vamos colocar isso no nosso caderno. Aí coloquem assim: o regime jurídico administrativo é o conjunto de regras que dispõe sobre as sujeições e prerrogativas na administração pública. Bom, recentemente, o STF decidiu pelo fim o STF decidiu pelo fim da obrigatoriedade do regime jurídico único. Permitindo a coexistência de diversos regimes jurídicos, de diversos regimes jurídicos na mesma administração. Tudo bem, gente? Tranquilo? Nesse caso aqui, processo seletivo,
A Constituição ela tem. Terceirizado também, sabe? Terceirizado também. O terceirizado é seletista, né? Porque, na verdade, o terceirizado, a contratação via licitação de uma empresa que é uma pessoa jurídica privada para prestar serviço para a administração pública, né? Então, terceirizado, tá? Aproveitando a pergunta que da Daiane. Você pegar lá aqui no Detran, vamos pegar lá na Justiça Federal. Lá tem um pessoal da limpeza e de vigilância que é terceirizado. Esses agentes, eles têm uma regra própria que é CLT, que é o vínculo deles com a empresa deles, né? A empresa deles é uma pessoa jurídica de direito privado contratada para prestar serviço na administração pública, né? Aí tem o segundo formato, que é o tradicional, que são os estatutários. Quem fez prova é regido pelo Estatuto de Servidores Públicos Civis da União, 8.112 de 90, né? E tem, porventura, pode ter em uma base ou outra, alguém que entrou por um processo seletivo simplificado, que a Constituição também permite. E aí essas pessoas são regidas por um contrato à parte, não é nem estatutário nem seletista. E o comissionado? O comissionado, ele está sujeito às regras do estatutário. Cargos em comissão são cargos que respeitam o regime jurídico aonde eles estão atuando. Então, por exemplo, ele não é um servidor efetivo, né? Porque para ser efetivo ele precisa passar no concurso público de provas ou provas de título. Mas ele é comissionado. Então ele deve obedecer ao regramento do órgão onde ele está. Então ele está em cargo de comissão, mas ele tem que obedecer o Estatuto dos Servidores, que é aplicado ao servidor público efetivo. Mesmo não temos os mesmos direitos, não temos os mesmos direitos. Vão ter alguns direitos que, assim, a maioria dos direitos ele vai ter, mas são outros direitos que só forem privativos de efetivos, ele não vai ter, né? Por exemplo, tem alguns direitos que são inerentes ao servidor efetivo, a estabilidade, ele nunca vai ter, né? Sendo só comissionado, né? Pode acontecer do servidor efetivo receber o cargo de comissão. Sim, sim. Mas se o cara só comissionado, esse direito de estabilidade ele não vai ter. Então, por exemplo, aquela regra de só ser demitido, né, em condições específicas para o servidor público estável, ele não vai ter. Porque o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Qualquer momento ele pode ser exonerado. Mas no que couber ele vai ter. Entendeu? É boa essa pergunta. Aí nesse caso aqui, pegando o gancho dela, você falou que são empresas que passam por licitações que as pessoas que estão trabalhando são CLT. Mas nesse contexto aqui, o próprio órgão pode fazer contratações CLT ou tem que ter essa licitação? Aí dá. Se for, agora o STF entende que pode haver regimes jurídicos distintos. Mas para ele ser servidor da casa, ele tem que fazer o concurso público. O que pode acontecer é o seguinte: uma determinada administração pública que só contratava via concurso público para ser estatutária, regido pelo estatuto, ser servidor efetivo, ela pode também contratar para ser empregado público, mas tem que ter concurso público de provas de título. De provas ou provas de título. Quanto às posições, serão as mesmas tanto o seletista quanto... Então, aí não, porque em tese o direito de punição ele vai existir, né? Tanto para o seletista quanto para o estatutário. Mas a previsão vai ter que ser dentro da sua própria lei. Então pode ser, eu não conheço a CLT, tá? Vou falar, não conheço assim a fundo. Mas pode ser que tenha uma punição na CLT que não tenha no Estatuto dos Servidores. Então, por exemplo, o cara que é seletista lá, vamos dizer que na mesma instituição tenha seletistas e estatutários, ambos passando por concurso público. Se o cara cometer uma infração aqui, e essa era uma confusão que tinha, era uma coisa que tinha, porque como é que você vai ter dois regimes jurídicos com duas normas diferentes de se eles cometeram a mesma situação ali. Pode ser que um pesa mais, pode ser que não haja, né? Então, a correspondência na punição de uma ou outra, né? Mas o cara, por exemplo, se tiver a previsão, o cara que é seletista tiver a previsão da CLT vai ser punido, e o que é estatutário, né, que é servidor,
se houver a previsão dentro do estatuto dele, também vai ser punido. O direito de punição existirá, mas aí assim, tem que observar os princípios explícitos, um deles é a legalidade, tem que estar dentro do estatuto que o rege. Tá? Essa questão ficou mais de 25 anos para resolver. Às vezes alguém perguntava em sala de aula, e o regime jurídico? Aí tinha uma decisão anterior que não, agora não, a STF pode ser uma tela, é possível ao fim do regime jurídico. Mas é assim. Vocês que estão mais também familiarizados, o Detran é um pouco assim, né? O Detran tem de tudo um pouquinho, né? O Detran, eu lembro da minha época do Detran, mas eu fiquei pouco tempo, mas eu lembro que no Detran tinha servidor efetivo, eu era o primeiro concurso do Detran. Em 2008, né? Foi o primeiro concurso do Detran. Né? Então, quando eu entrei, não tinha servidor estatutário, tinha servidor estatutário efetivo, mas diante da Constituição. Não tinha feito prova. Então, da leva de servidores estatutários efetivos que passaram no concurso público, a minha turma era a primeira. Aí depois, aí tinha os comissionados, que não eram, né, da casa, mas tinham carro-missão. Tinha gente de outros órgãos do Estado, como tem até hoje, no DT, tinha os contratados. Então, era um grupo muito grande e heterogêneo. Eu lembro quando eu trabalhei na corregedoria, aí respondeu o Rafael, eu chegava lá na corregedoria e chamava os caras para depor, então o cara que era terceirizado não ia. Então, às vezes tinha um problema lá qualquer, alguma coisa, aí o terceirizado não ia, ou o estatutário ia. Aí eu tinha que fazer um relatório de punição, às vezes, né? Pô, tinha que punir. Mas eu não me sentia injustiça, porque o cara estava junto com o outro, aí o cara só pedia demissão e ia embora. Às vezes não era um crime, né? Se fosse um crime, não. Aí o cara respondia, uma vez uma falta administrativa, uma falha só administrativa. Aí o que acontece? Aí eu indicava lá, o artigo foi infringido. Aí o estatutário cumpria, né? Ficava lá suspenso, qualquer coisa, e o que era terceirizado, ele não ia, nem respondia ao ofício, ao memorando, né? E embora pedia demissão da empresa, ele não pegava nada. Então era estranho. Mas é o que tem, entendeu? Tranquilo, gente? Então, princípios constitucionais, aí a gente já tem aquele básico, né? Do LIMP, algumas informações importantes que a gente não pode esquecer. Caiu, por incrível que pareça, caiu essa ordem aí na prova do DEGASE desse ano. Quais são os princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal? Uma questão fácil dessa, né? O princípio de eficiência foi o último, tá? 98. Foi em 98. Não foi pequeno, né? Foi emenda constitucional 19 de 98. Acho que traumatizou a gente isso também. É porque ficou gravado, né? Ninguém esquece mais, nunca mais. E já essa vai ser a questão sendo abordada. Dentre os princípios expressos na Constituição, o último a ser integrado ao artigo 37, da eficiência. Ou vem assim, a gente no poder constituinte, no direito constitucional, tem o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte originário? Quando surge a Constituição. A nossa Constituição surgiu em 1988. Então veio ela trazendo uma série de coisas novas. Ela é inicial, ilimitada e incondicionada. Ela não se submete a nenhuma ordem jurídica anterior. Ela inicia uma nova ordem jurídica. Então, quando veio a nossa Constituição Federal, em 88, ela trouxe como obra do poder constituinte originário esses 4 primeiros princípios. Vieram com a Constituição Federal de 88. PCO, tá? Vou botar PCO aqui, é Poder Constituinte Originário. Tudo bem? Essas 4 aqui, gente, ó.
Esses 4 aqui, tudo bem? E essa aqui veio com poder constituinte derivado. Quem ficar em dúvida aí, pergunta no pau, tá? Então pode vir na prova de vocês. Dentre os princípios abaixo, assinale aqueles que veio com poder constituinte derivado. Princípio de eficiência. Por que poder constituinte derivado? Porque não veio com a Constituição Federal, veio por obra de emenda constitucional. Olha aqui, ó. Tá vendo? 98, ó, 10 anos depois da Constituição. Olha a Constituição se alterando, se modificando, trazendo coisas novas. Por obra do poder constituinte derivado, não é o poder constituinte originário. Legal? E aí agora a gente continua batendo um papo aqui para depois botar no caderno. Fala de cada um desses princípios um pouquinho, né? Embora eles são muito autoexplicativos, mas o princípio da legalidade ele diz para a gente, né, que todos os atos da administração pública devem observar a lei. Então a administração pública não pode tomar uma medida que não esteja prevista em lei. Então, por exemplo, se uma autuação de trânsito diz que cabe a medida administrativa de remoção daquele veículo, eu não posso, como agente público, fazer uma outra medida administrativa diferente daquela que está ali descrita no Código de Trânsito. Né? Se o prazo de um recurso é X, é 30 dias, a administração pública não pode, por conta própria, sem lei anterior, baixar esse prazo para 15 dias. Né? Então, o princípio da legalidade é aquele que diz que a administração pública ela deve seguir o que está disposto na lei. E aí tem uma pegada na prova, que é o seguinte: a administração pública só pode fazer o que a lei determina, mas o particular, nós, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Existe um olhar diferente, existe um viés diferente. Enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei manda, o que a lei determina. Então, pode vir na prova a seguinte abordagem para vocês. O princípio da legalidade tem 2 vieses, um para a administração pública e outro para o particular, tá certo? Tá certo. Legal? E o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade, ele tem 2 pegadas diferentes também. A primeira, no sentido de que eu não posso privilegiar amigos e maltratar inimigos, como administrador público, como gestor público. Então eu estou lá, né, autuando os veículos, aí chega o veículo da Heloísa lá e fala: esse aqui eu não vou autuar não, porque a Heloísa é minha amiga. Né? Aí beleza, já feri a impessoalidade. Aí vou no próximo, pô, esse aqui é vizinho que eu não gosto, eu vou autuar. Né? E não tem nenhuma ilegalidade. Então eu estou ferindo a impessoalidade quando eu trato as pessoas, né, sem isonomia. Tudo bem? Mas tem uma outra pegada também, quando eu quero me valer do cargo para fins pessoais. Então, quando eu sou gestor de um município e eu coloco lá na praça, na obra que foi feita, esta é uma obra do prefeito Fábio Matoso. Eu posso fazer isso? Não. Esta é uma obra do município de Araruama. Eu não posso me prevalecer. Eu não posso colocar uma fotografia minha lá na obra. Né? Eu não posso colocar uma praça com o meu nome. Por quê? Eu vou estar fazendo promoção e propaganda pessoal. Tudo bem? Esse é o segundo aspecto do princípio da impessoalidade. E o princípio da moralidade? O princípio da moralidade está ligado à ética. Né? Ele está falando para a gente o seguinte: olha, tem atos que eles não são ilegais, mas são imorais. Né? Então, por exemplo, o cara está a vida inteira, né, procrastinando serviço público, sem prestar um bom serviço. Ele chega no horário, né, mas porra, trabalha mal, está de mau humor, né, atende mal. Em tese, ele fere alguns princípios, ele fere a eficiência, né, mas também fere a moralidade administrativa. Ok? O princípio da publicidade. Os atos administrativos, eles precisam ser públicos para que sejam fiscalizados. O ato administrativo não é para a gente? Lembra no primeiro conceito nosso lá, quando eu falei de administração pública? É para atender a coletividade? Se o ato é para a gente, como é que a gente vai controlar se o ato for silencioso?
se o ato for sigiloso, né? Então, como regra, os atos administrativos serão públicos. Quando a prefeitura gasta, já falei com vocês aqui do portal de transparência, né? Tu entra no portal de transparência para saber quanto ganha o servidor. Na época teve uma briga danada, porque pô, as categorias de servidores não queriam ter seus salários divulgados, suas remunerações. Alegavam até questão de risco pessoal, né? Mas prevaleceu o interesse da coletividade, da comunidade. Então, a publicidade é essencial. Mas todos os atos administrativos vão ser públicos? Não, vai ter alguns que serão sigilosos, né? Atos, por exemplo, que digam respeito à segurança da sociedade, atos que digam respeito à manutenção da paz social. Então, por exemplo, se numa determinada delegacia tem quantidade X de armamentos, quantidade X de agentes, isso vai ser revelado? Não pode ser revelado, porque são informações que poderiam atentar contra a administração pública, ok? E por fim, o princípio de eficiência. No princípio de eficiência, a gente tem um conjunto de materializações dele. Por exemplo, quando a gente faz licitação, a licitação não é, tem vários objetivos, né? Desenvolvimento sustentável, mas o principal é a proposta mais vantajosa para a administração pública, não é a mais barata, é a mais vantajosa, ok? Isso é princípio de eficiência. Vocês vão fazer um concurso público. O concurso público não quer extrair os melhores candidatos para trabalhar no poder público? É princípio de eficiência. Quando vocês estiverem lá, vai ter a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho não é para dar um feedback, para que você melhore e atenda melhor público? É princípio de eficiência, né? Então, há uma série de situações configuradas administrativamente que materializam o princípio da eficiência. Tudo bem? Viram essa passada nos princípios? Agora a gente vai botar no nosso caderno, tá? Vamos botar aí umas 8 linhas, aí 10 linhas para sintetizar isso tudo. Aí coloque assim: o princípio da legalidade informa que a administração pública só pode fazer o que a lei determina. Ponto. Já o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Ponto. O princípio da impessoalidade impõe que o gestor público exerça um tratamento isonômico e imparcial. O gestor público exerça um tratamento isonômico e imparcial. Com os particulares. Com os particulares.
Ponto. Também proíbe que o administrador público faça promoção pessoal com as obras públicas realizadas. Com as obras públicas realizadas. Com as obras públicas realizadas. Ponto. O princípio da moralidade exige a atuação, o princípio da moralidade exige a atuação ética honesta e com probidade do agente público. E com probidade do agente público. O princípio da publicidade bota em vírgula, tem que botar uma posta explicativa agora do lado. Vírgula. O princípio da publicidade, vírgula. Requisito de eficácia do ato administrativo. Requisito de eficácia do ato administrativo. Vírgula. Exige a publicação dos atos administrativos vírgula, permitindo o controle da administração pela sociedade. Bom, no entanto, haverá atos que não serão publicados. Vírgula. Quando a segurança
e o interesse da sociedade estiverem em jogo. Bom, por fim, viu? O princípio da eficiência determina que a administração pública atue de forma eficaz e com o menor custo possível. Bom, este princípio surgiu com a emenda constitucional (19/98). Bom, tranquilo? Mas deu uma passada nesse princípio. Olha só, gente, muitas vezes, não numa aula de administrativo, mas numa aula de constitucional, e como a gente vai ver isso aí ao longo da nossa vida, a gente precisa saber isso que eu vou falar. Muitas vezes a pessoa fala assim, pai, mas lá no penal, por exemplo, não fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal? Sim, a Constituição também traz isso no artigo 5º, né? A gente aprende que quando eu infrinjo uma lei, quando eu transgrido uma lei, quando eu violo uma lei, eu sou punido, não é? E aí a pergunta que fica, quando eu violo um princípio? Né? O princípio, muitas vezes, ele não é lei, ele não está materializado. Mas ele não é o norte, ele não é o basilar. Então, não é coerente que violando o princípio, eu também tenha que ter uma punição? Sim. E aí, para que isso não fique só no campo da retórica, a gente tem uma lei muito conhecida e muito cobrada em concurso, que é a Lei 84/29/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Já ouviu falar? A Lei de Improbidade, a Lei 84/29/92. Essa lei, ela traz vários dispositivos, mas ela coloca para a gente, ó, artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º. Ela coloca situações muito específicas. Por exemplo, aqui, ela, no artigo 9, ela fala de atos que geram enriquecimento ilícito. No artigo 10, vou até botar do lado, tá? Improbidade administrativa, para você saber, tá? Até o encontro nosso lá na frente, que a gente vai tratar, o próximo encontro nosso, a gente vai tratar isso, tá? Mas já vou dar uma adiantada aqui. Atos causam
prejuízo ao erário. E o artigo 11 são atos que atentam contra os princípios. Perceberam a importância dos princípios? O rol aqui é taxativo. Ou seja, tudo que está descrito ali. Aqui o rol é exemplificativo. Esse exemplificativo quer dizer que eles têm Admite outros. de liberdade. Isso. Não é mais de assim, podem outras situações que não estão ali descritas, que, por exemplo, você vai pegar lá no artigo 9, que fala de enriquecimento ilícito, né? Na ordem dos verbos, fala assim: perceber a vantagem devida para deixar de fazer isso, receber a vantagem devida para fazer aquilo. Legal, né? Mas vai ter algumas situações que são próximas ali, mas não são exatamente aquilo. Ainda assim, tiver aquela mesma ideia, vão ser atos que geram enriquecimento ilícito, desde que haja o dolo específico e o dano seja relevante. Tá? Tem que ter um dolo especificado que iria realmente ter enriquecimento ilícito. Né? Não foi uma coisa eventual. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui não, é taxativo. Tá lá, por exemplo, frustrar a licitude do concurso público. Tá lá, ó, taxativo. Nenhuma conduta fora dessas que estejam lá no artigo 11 será considerado ato que atenta contra os princípios. Tá? Vou ter que ficar em prova. Pode-se dizer, não sei, posso estar errando nessa, mas que no caso seria um poder vinculado e... A grosso modo sim, a grosso modo sim. Tá? Aqui pode ter situações que não estão previstas tipicamente aqui, mas se amoldem, e aqui não, tem que ser exatamente igual. Só a título de curiosidade, tá, gente? Sempre caiu em prova. Isso aqui é pior. É o pior cenário, tá? Onde o cara vai ser punido mais gravemente. Ele vai ter perda da função pública e ele pode ter suspensão de direitos políticos por até 14 anos. Aqui, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos até 12 anos. E aqui não terá perda da função pública, mas poderá ter suspensão dos direitos políticos até 4 anos. Tá? Ela é diferente, mas aí houve uma lei que trouxe esses novos detalhes na lei 84/2009. Mais à frente eu vou falar disso com mais calma. No outro enquanto eu falo com mais calma dessa lei, que é um tema nosso. Então, Mas eles são 5 anos ou 3 anos, no artigo 11. Até 4. Até 4. Aqui, Ela ensina atos que atentam contra os princípios. Essa lei, gente, quase todo mundo está caindo, porque essa lei é importantíssima. O gosto estadual, federal, municipal, não tem. Pô, licitação, eu não acabei o meu material ainda, que eu vou mandar para vocês. Tudo pronto, o material para vocês estarem por um bom tempo, né? Até ter mudanças, né? Mas eu mandei porque ela lei de licitações, cara, que é muito grande, tem muito detalhe ali, eu quero mandar o nosso completo. Mas
Essas duas leis aí, ela é administrativa, e agora tem uma outra lei, acho que é 12446, não é de agora, né? já tem um tempo, mas está caindo muito, que é a lei anticorrupção, botaram no direito administrativo. Então, assim, é uma lei também que está sendo abordada, questionando, então, bem alto. Hã? Que não tá. É verdade. O estudo é sem fim, é igual ao céu. Sem fim, é verdade. Até para preparar o material já não está mais fácil também, não. Tranquilo, gente? Então, eu botei isso aqui para a gente frisar a importância dos princípios, tá? Além de dar uma entradinha também nessa lei aí, que é legal. E é importante. Só que acontece, a gente trabalhou aqui os princípios expressos, explícitos, né? Mas há princípios implícitos também, né? Princípios que não estão expressos, mas que fazem parte da Constituição e do ordenamento jurídico. Então há outros princípios importantes. Vai colocar todos, não dá. Então muitos princípios, mas alguns mais importantes a gente vai trabalhar aqui. Tá legal? Posso apagar aqui, gente? Essa lei, por exemplo, de anticorrupção, tem uma previsão de uma multa lá sobre o valor bruto dos contratos. Mas se esse valor não for aferível, não se conseguir aferir o valor, ela pode gerar uma multa de R$6 mil a 6 milhões de reais. Ou assim, pode chegar, dependendo do negócio, pode chegar um valor estratosférico, né? Verdade. Ou vai ter um desconto, né? Vai ter um desconto informal, né? Já vai correr. Então, olha só, vamos começar falando do princípio da motivação. O que é o princípio da motivação, gente? Vocês lembram quando a gente trabalhou aqui lá no Constitucional contraditória e ampla defesa? Né? Então, no processo judicial e no processo administrativo, a pessoa tem que ter possibilidade de contraditória e ampla defesa, não é? Então tem que ter chance de me defender. Nesse exemplo que eu trouxe lá, do cara que foi policial federal que foi demitido administrativamente. Teve um processo administrativo e ele teve a chance de se defender. Mas para ele se defender, ele não tem que saber todo o conteúdo da acusação? Eu não sei qual foi o caso lá. Vamos imaginar que tenha sido lá algum desvio de verba. O cara desviou verba, né, ou pegou dinheiro que não era para pegar e tal. No processo dele, na decisão administrativa de demissão, vai vir tudo isso. Por quê? Porque somente com a motivação dos atos administrativos é que vai ser permitido materializar o contraditório para a defesa. Imagina se o cara é demitido, você é demitido da administração pública, mas não tem motivação. Como é que eu vou me defender? Não tem como me defender de uma coisa que eu não sei, não é? Então a motivação ela é exatamente para isso, para ela permitir o contraditório e a ampla defesa, que você utilize todos os meios e recursos disponíveis para poder se defender, né? Então, como regra, os atos administrativos eles devem ser motivados. Como regra geral, os atos administrativos são motivados. Ou seja, os fundamentos de fato e de direito devem estar ali, explícitos, claros, né? Mas a gente já viu aqui que o direito ele sempre tem alguma exceção, né? E aí, a doutrina traz para a gente algumas exceções. Lembra da nomeação para cargo e comissão e a exoneração para cargo e comissão? Como é que é a nomeação para cargo e comissão? Ela é livre, não é? Livre nomeação e livre exoneração. Então, um de nós assume que amanhã é a prefeitura e
quer colocar um amigo aqui para trabalhar lá na administração pública. E pode. Precisa motivar? Não, não precisa. Amanhã depois não quer mais o cara, vai exonerar. Precisa motivar? Não precisa. Então a motivação, ela é a regra, mas haverá exceções em que não haverá necessidade de motivação do ato administrativo, como por exemplo, na nomeação e na exoneração para cargo e comissão. Tudo bem? Ainda sobre motivação, existe uma motivação no direito administrativo chamada motivação aliundi. Nome esquisito, né? Também vem com outro nome aqui, ó, per relationem. Nome oriundo do latim. Se cair isso na prova, você já sabe. O que é isso? É quando o agente público, o administrador, ele não motiva com extensão, mas ele faz referência a um outro ato administrativo que tem aquela motivação. Então, por exemplo, 2 caras estão respondendo a um processo administrativo disciplinar, 2 policiais, tá? Aí o primeiro já teve um processo administrativo dele de demissão, foi demitido. Foi demitido por quê? Foi demitido com base em ter desviado recursos públicos e essa falta está prevista no Estatuto dos Servidores, no artigo tal, beleza. Aí vem o segundo, 5 dias depois sai o ato dele. A autoridade pode fazer assim, ó, demito a bem de serviço público, o servidor tal, com base nos argumentos utilizados para ciclano. É per-relacione, se relaciona a um outro ato administrativo anterior. Tudo bem? É possível? É possível. Fere a Constituição? Não fere a Constituição. Então é possível a motivação aliundi ou per-relacione. Perceberam a diferença? Está complicado? Se eu faço outro exemplo. Foi, Léo? Foi. Então, tranquilo? Tá? Então vamos colocar sobre o princípio da motivação no nosso caderno. Coloque assim. Este princípio informa que a administração pública deve indicar os fundamentos de fato e de direito de um ato administrativo. Ponto. No entanto, a motivação será dispensada na nomeação e na exoneração de cargos em comissão. Em comissão. Ponto. Também é importante lembrar
que é possível a motivação aliunde, coloque isso aqui no quadro, tá? Que é possível a motivação aliunde. Vírgula. Quando o gestor motiva um ato fazendo referência ao outro ato anterior. Bom, por fim, não podemos confundir o princípio da motivação com o elemento motivo. Esse motivo vocês colocam entre aspas, o elemento motivo do ato administrativo. A gente vai estudar hoje ainda, tá, gente? O elemento motivo do ato administrativo. Tá legal, gente? Motivação é um princípio muito importante. Os examinadores adoram motivação. Esse daqui também entra aquela questão dos motivos determinantes. Motivo determinante. Só que eu vou deixar para falar em atos administrativos. Quando eu for estar no elemento motivo, eu vou falar de motivo determinante lá. Tá? Mas é isso aí, o motivo determinante é importantíssimo também. Os caras também gostam de perguntar isso. Boa. Tudo bem, gente? Vamos falar do princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Esse prefixo auto, ele diz o quê? A si próprio, não é? Autoproteção, né? Autotutela. E aí, quando a gente fala tutela, significa proteger, né? Revisar. Então, a autotutela é uma autoproteção, uma autorrevisão. E nada mais é do que a administração pública revendo seus próprios atos, controlando ela mesma, através de seus órgãos de controle interno, seus atos administrativos. A gente vai ver, gente, lá no artigo 71, quem tiver curiosidade de ver em casa, tá? Muito bom esse artigo, também cai bastante de prova. Artigo 71 da Constituição Federal, ele fala sobre os tribunais de contas do Tribunal de Contas da União, né? E aí, um dispositivo lá próximo a ele fala o seguinte, que a administração pública terá seus órgãos de controle interno. E o controle externo será feito pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas da União. Então, existem duas formas de controle, né? Quanto à origem, externo, é um órgão de fora controlando os atos administrativos, né? Em regra, quem controla os atos da administração pública externamente? O Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo, gente, tem duas funções básicas, né? Principais: legislar, que criar leis, e a segunda, fiscalizar a administração pública, tá? Não esqueçam disso, já caiu em prova. A gente sempre lembra de legislar, mas a gente esquece que fiscalizar a administração pública também é atividade típica do Poder Legislativo.
Então a Câmara Municipal, você já deve ter ouvido falar. Aqui no município eu não sei, eu não acompanho mais outros municípios, mas aqui deve ter tido também, em algum momento, vereadores indo em hospital, vendo se o hospital está funcionando, vereador indo em colégio, para os colégios está funcionando, não tem? É o poder legislativo fiscalizando o poder executivo, né? É a sua função típica, tá, gente? A função típica do legislativo não é só legislar, é legislar e fiscalizar, tudo bem? A típica do poder judiciário qual é? Julgar. E a típica do executivo, administrar. Mas o legislativo tem duas funções típicas, tá? Legislar e fiscalizar. Legal? Professor, no caso do vereador, é prerrogativa ou submissão? É uma prerrogativa. É uma prerrogativa, perfeito. Boa, prerrogativa. Tá? É a prerrogativa do vereador, e aí deve ter, eu não sei exatamente, mas provavelmente no regimento da Câmara Municipal, deve ter ali algumas ferramentas que vão possibilitar ao vereador fazer a fiscalização. Por exemplo, ele está em qualquer momento em determinadas áreas, entendeu? Não, ter franqueado acesso a livros, contados, alguma coisa assim, tá? Mas aí o que acontece? O poder legislativo, ele fiscaliza externamente, né? Mas a administração pública não tem que ter seus órgãos de controle interno? Sim. Isso é autotutela. Quando a gente fala de um órgão externo fiscalizando a administração pública, aí não é autotutela, entendeu? Agora, se a administração pública está verificando por si só seus próprios atos, é autotutela, ok? De fora é tutela. Vamos pensar assim até dentro do Poder Executivo, tá? A gente vai ver aqui mais à frente a administração pública direta e indireta, né? Vamos pensar no DETRAN, que é um órgão, uma autarquia que vocês conhecem bem. O DETRAN é uma autarquia. Então tem personalidade jurídica própria, tá? Mas está na administração indireta. O DETRAN é uma autarquia. Mas aqui na administração direta nós temos o Estado do Rio de Janeiro, que é uma pessoa jurídica. Na administração direta, o Estado, que é uma pessoa jurídica, ele não tem controle hierárquico sobre uma outra pessoa jurídica, que é o DETRAN. Ok? O DETRAN também tem personalidade jurídica, é uma autarquia, mas ele tem uma tutela administrativa. O DETRAN, ele pode fiscalizar os atos, o Estado do Rio de Janeiro pode fiscalizar os atos do DETRAN, não no exercício do controle de hierarquia, mas no exercício do controle de tutela. Ora, Fábio, mas os dois estão no poder executivo, mas são entidades diferentes, né? O Estado é uma pessoa jurídica, o DETRAN é uma autarquia, outra pessoa jurídica, então é tutela. Agora, se o DETRAN, através da sua corregedoria, eu trabalhei lá, na sua corregedoria, está verificando seus próprios atos, é tutela ou autotutela? Autotutela. Viu a diferença? Dentro de um município, no caso seria a Controladoria. Se não tiver corregedoria, porque tem município que tem corregedoria, mas se não tiver corregedoria, é a controladoria. Tá? O que não impede que agentes dentro de outras esferas que não seja a controladoria, nas repartições, por exemplo, você é a chefe hierárquica de um grupo de 10 pessoas, tá? Vamos pensar no departamento pessoal. Se em algum momento você quiser verificar todos os atos ali praticados, você está no exercício da autotutela. Você, que eu digo, como agente da administração pública. Tá legal, gente? Viram a diferença, né? E a autotutela é o poder, mas também é um dever. Então, é o poder-dever que uma entidade tem de, através do exercício do controle interno, verificar a sua atuação. E no uso desse poder-dever, ela, a administração, ela pode anular um ato ilegal ou revogar um ato que não é ilegal, mas não é mais conveniente e oportuno. Legal? Então, se o ato é ilegal, esse próprio poder ele vai anular. E se o ato for só inconveniente e inoportuno, não é ilegal, ela vai revogar. Ok? Na anulação do exercício da autotutela, eu, órgão da administração pública, estou revendo para dentro a minha atuação. Eu posso anular de ofício, né? Eu estou verificando ali. Mas eu também posso ser provocado. Vamos imaginar que alguém de fora fala assim, Fábio, dá uma olhada aí, que aí dentro do teu setor está tendo muito problema. Não posso ser provocado, né? Então essa autotutela, ela pode ser exercida de ofício ou por provocação. Tudo bem?
Então, vamos colocar esse nosso resumo aqui. Aí vai entrar aquele negócio do Xtum, que a gente vai trabalhar daqui a pouco em atos administrativos para não colar agora. Tá? Então vamos colocar assim. A autotela é o poder dever que a administração tem de controlar os seus próprios atos. Vírgula, anulando-os quando ilegais e revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Bom, ela pode atuar de ofício ou por provocação. De ofício ou por provocação. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tá leve ainda? Então vamos para o ponto 3, tá? Vamos para poderes administrativos.